Eu fiz os cálculos e tal, na verdade eu testei na vida real, cabe mais ou menos uns 6, 7 corpos. Vai entrar pra história a qual tamanha crueldade do BRKS Edu. Depois eu ia pegando, e eu acho que seria possível sim, pegando o braço dele, eu ficava girando até arrancar o braço dele, fazia com a perna, fazia com todos os membros e depois tirava, torcia a cabeça até sair. De todos os maníacos dessa lista, o BRKS Edu com certeza é o mais perigoso, porque diferente dos outros, ele não demonstra nenhuma emoção, nenhuma. Ele é frio, calculista. Você nunca sabe o que de fato ele está pensando. O André, por exemplo, que daqui a pouco eu já falo mais sobre, tem uma vibe mais tradicional de psicopata. Aquele tipo que te tortura dando risada. Mas o Edu, ele faria isso em silêncio. E eu não sei qual dessas duas opções é mais assustador. O Edu, ele não ia ficar ameaçando, ele só faria. E o pior, é bizarro pensar o quanto a gente gostava de assistir esse cara jogando, o quanto ele marcou nossas infâncias. Eu jamais ia pensar que ele faria o que ele fez. Gente, imagina uma criança nessa casa. Imagina uma criança nessa casa. Vai ficar louca. Infelizmente, o youtuber Funk Black Cat teve o azar de trombar no mesmo caminho que o Edu passava. Nesse clipe aqui, a gente vê os dois se encontrando. Não dá pra abrir? Que honra, Tá pronto, cara? Eu sempre quis ver o seu quarto. Então, vamos ver no meu quarto. Assim que a gente comer esse café da manhã, o que tá fazendo aí nessa porta aí, cara? Daqui a pouco o cara abre a porta e tem dois malucos na frente com a câmera. Só que tem um detalhe que ninguém comenta. O Funk, depois desse encontro, teve 3 fases visuais bem distintas uma das outras. A gente tem o Funk clássico, que é aquele Funk que era viciado em COD, Resident Evil 4 e Skate 3. Depois a gente tem aquela fase Jesus, que é ele cabeludo. E agora a gente tá nessa fase do Funk fala demais, onde parece que ele sabe de alguma coisa e tá querendo dizer pra gente. Fora o Edu psicopata, né? Ele parece muito mesmo, cara. Ele parece muito um personagem psycho, mano. E por que eu tô falando disso? Porque é óbvio que esses funks foram substituídos para não gerar suspeitas. O funk clássico, por exemplo, ele mudou completamente depois daquele encontro do Edu. Ou o funk Jesus, que começou a dar uns sinais estranhos, começou a agir diferente. Parecia que ele sabia de alguma coisa, e quando parecia que ele ia dizer algo, ele desaparece. E agora temos esse novo modelo, o funk fala demais. Ele tá literalmente falando tudo. Eu não duvido nem um pouco que o Edu dê um jeito de sumir com esse também, porque o BRKS Edu não brinca em serviço, ele cala, literalmente. Mas o caso mais sombrio ainda está por vir, o caso Leon Martins. O que o Edu fez com o Leon foi além, cara. Muitos achavam que o Edu tiraria a vida do colega, porque o Edu sempre deixou muito claro o ódio que ele tem pelo Leon. Mas não, a gente tá falando do Edu. Ele é um sádico, ele fez algo muito pior. Claramente alguém pode sair de dentro do freezer, né? Aqui corta em pedaço, entendeu? Cabeça, Leon, eu acho que eu vou embora. braço, perna e tronco isso aqui. Ele manipulou o Leon, trabalhou a mente dele por anos, até que o cara simplesmente quebrou e virou aquilo que a gente viu naquele vídeo com a Nilce. Tá, velho, você tá pagando porque você quer aparecer, cara. Não, meu bem. Essa menina é uma poser, tá? Tipo, é o Leon, cara, eu jamais imaginei que ele teria coragem de fazer aquilo. Mas o Edu sabe o que faz, ele estuda o comportamento humano. Ele sabe como transformar uma pessoa em algo que a gente jamais imaginou que era possível existir. E o mais bizarro de tudo, os sinais sempre estiveram lá. É só ver os vídeos antigos, o Leon sempre ficava desconfortável perto do Edu. É uma pena que a gente demorou muito tempo para perceber isso. Levanta a cabeça. Você excluído. Senta no meio que você vai participar. Tá, eu vou participar. E agora a pergunta não é pra você. Fui eu que fiz a pergunta Não pro é. pessoal. Por exemplo, por que BRKS Edu? Essa pergunta não é pra você. Edu é óbvio, não preciso falar. E o BRKS é educação. Não, o BRKS é porque eu jogava muito COD, Call of Duty, muito, e o clã do qual eu participava, eu ainda faço parte, né? É o BRKS, que é Brazucas. Eu já sabia.
E aí chegamos nessa última postagem do BRK Sedu. E parece que ele tá querendo provocar quem suspeita dele. Mas ela não parece só ser uma foto, tem algo muito estranho por trás dela. Porque o Edu e o Leon estão descalços. Porque a manga deles estão arregaçadas. Porque tem uma pá encostada na parede. E o principal, porque tem um saco preto no fundo da imagem. Cara, no fundo, a gente só tá vivendo dentro de um jogo do BRK Sedu. E a gente é só mais um NPC no plano maligno dele. Tem uma mulher que ficou me olhando também, porque tô filmando na rua, deve achar que eu sou louco. Mais uma pra lista, né? Já que eu mencionei sobre ele, a gente precisa falar sobre o Leon. Ao longo dos anos, ficou visível a dor que ele foi acumulando. Era como se aos poucos ele estivesse sendo destruído por dentro. O sorriso foi sumindo, os olhos ficando vazios. E tudo isso por causa da tortura psicológica do BRK Sedu. Eu só quero descansar, velho. Eu só quero compreensão, sabe? Como vocês sabem, o Leon sempre foi carinhoso com a Nilce. Dava pra ver que ele realmente amava ela. O Edu, bom, o Eduardo notou isso. O que você vai fazer com meu marido, Edu? E é claro que ele quis brincar com isso. O Leon começou a mudar. Do nada, ele passou a machucar a Nilce, verbalmente, emocionalmente e às vezes até fisicamente, sem nenhum motivo aparente. É como se alguém tivesse programado ele para odiar a própria esposa. Tá aqui a cadeira dela, ó. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Bati o pé. Ai, meu Deus. Bati. E aí, as coisas começam a se encaixar. Lembra daquela foto que eu mostrei? Aquela em que eles estavam descalços, manga arregaçada, com uma pá e um saco preto ao fundo? Pois é, o Leon convenceu a Nilce a fazer uma caminhada, uma trilha. A gente tá vendo que tá tendo uma movimentação esquisita. Assim, a gente veio fazer trilha porque agora somos desses, entendeu? Que fazem trilha no meio do mato. Arrastei ela, não vem. Nós fazemos trilha agora, não vem nunca. Eu acho isso uma calúnia. Não é calúnia, não. Porque enquanto você tá aqui, eu estou em espírito com você. E o espírito vale mais que o corpo. Mas não era uma caminhada qualquer, era uma caminhada no meio do nada. Um local completamente isolado. Depois disso, bom, você já sabe o que aconteceu. É uma pena saber que aquela foi a última trilha que a Nilce fez. O que você disse? Eu espero que ela... Agora faz tudo sentido. A pá, o saco preto, as roupas sujas, as expressões frias, vazias. Depois disso, a Nilce nunca mais foi vista depois daquilo. Você não tá me levando pra um lugar de desova de corpos, não, né? Esse é o último discurso do vilão psicopata. Eu tô de volta. É triste pensar que o BRK Sedu teve coragem de manipular o Leon, de transformar ele num monstro, de fazer o que ele fez com a pessoa que ele mais amava. Esse é, sem dúvida, o caso que mais me destrói por dentro. Não por ser o mais violento, mas por mostrar até onde o ser humano é capaz de ir quando é manipulado por alguém como o Edu. E bom, se você tá assistindo isso agora, eu só queria pedir sua inscrição e que você hype esse vídeo. Por favor, deixa o like também, porque eu tô literalmente me arriscando, jogando essa verdade no ventilador. Eu sinceramente não sei se vou conseguir terminar esse vídeo, mas se eu sumir, você já sabe quem foi. Vamos começar com ele, garoto. Quem não gosta de comer garoto, não é verdade? Já vou abrir aqui, eu como criança, tá? Você aí, você acha que vai ser o cara mais rico do bagulho? Por que você não é o cara mais rico de hoje em dia? Explica pra nós aí. Acha que vai entrar no mundo paralelo, um mundo fictício, e vai ser o herói da parada? Você não é o herói da sua vida, velho. Como é que você vai querer ser o herói do mundo fictício? Sem condição. O próximo da nossa lista é o Andrezitos. Esse aqui não é o mais perigoso, mas é com certeza o mais explosivo. Enquanto o Edu se esconde por trás de uma fachada calma e calculista, o André, ele nem tenta disfarçar. Ele é cru, violento e instável.
Mano, esse besourão, eu acho que ele me matava. Não sei se tem briga com ele, não. Eu acho que tem. Eu vou tacar ele aqui, ó, no 5% de chance, porque minha estratégia é pega no chifre dele e tenta meio que quebrar, tirar essa parte do corpo dele, né? Faz uma alavanca, que é bem grandão o chifre dele. Segura aqui em cima, né, com as duas mãos. Um pé atrás da cabeça dele e empurra. Pra tentar arrancar essa parte e aí expor o cérebro dele aqui dentro. Depois só enfia a mão e tira o cérebro dele e ele morre. Fácil, né? Tudo começou com ele dizendo, palavra por palavra, como ele espancaria animais inocentes até a morte, apenas por diversão, até que ele parou de falar e começou a agir. Depois eu ia pegando, e eu acho que seria possível sim, pegando o braço dele e eu ficava girando. Até arrancar o braço dele, fazia com a perna, fazia com todos os membros, e depois tirava, torcia a cabeça até sair também. Calma, teve um certo requinte de crueldade, né? Desculpa, eu acho que começava pela cabeça, eu tirava direto. Que é pra ele não ficar fazendo essas palhaçadas. Existem vários momentos que mostram que o André simplesmente não se importa com os sentimentos das pessoas ao seu redor. Por exemplo, ele afirmando que mataria bebês se fosse necessário para sobreviver. Sim, bebês. E o mais perturbador é que em nenhum momento ele explica como um bebê, um simples bebê, representaria uma ameaça para ele. É como se ele quisesse uma desculpa, qualquer desculpa para cometer tal ato. A vida vale a pena, criança, mas porra, a minha vale mais. E ó, essa aqui sem dúvida, sem sombra de dúvida nenhuma, eu não apertaria. Eu matava o Cito em troca de eu mesmo, porque eu sou o protagonista do meu mundo, né? Então eu valho muito mais do que pessoas aleatórias que eu nunca vi. E tem esse outro clipe aqui que só prova o tipo de monstro que estamos lidando. Eu via na loja de brinquedo, eu ficava maluco, daí eu pensava eu como criança, tá? Tá bom, eu não queria quebrar meu personagem, mas eu também não quero fuder o André porque eu gosto dele. Isso aqui, gente, é um clipe totalmente tirado fora de contexto, tá? É uma piada. Isso aqui virou meme, mas é claramente, tipo, uma piada fora de contexto. O André não faz isso, ele não faz isso com crianças. Eu não queria estragar o personagem, mas é que, sei lá, vai que alguém cai de paraquedas e pensa que realmente ele faz isso. Ou será que o André tá aqui do meu lado, me obrigando a falar isso? Mas não para por aí. O André parece ter um prazer específico em destruir a fé das pessoas, aquilo que elas mais acreditam. Também é evangélica, 100% certeza, mano. Olha a roupinha dela. Vai ver, vai encontrar Jesus passando no templo já. Um templo que... muçulmano esse templo. Calma aí, que a gente vai ter que fazer uma coisa. Olha que azar, mano, caiu um meteoro bem em cima do templo muçulmano. Ele já chegou até a rir, imaginando alguém tirando a própria vida. Ele disse que seria engraçado. Eu não sei vocês, mas depois de ver isso, cara, eu não consigo dormir direito. Tipo, imagina um cara que é esquizofrênico e baiano, e as vozes da cabeça dele são em sotaque baiano, daí tipo, oxe, meu nego, desista, se mate, meu nego. Ia ser bem Ele fala de guerras como se fosse algo divertido. Ele fala que se diverte vendo pessoas morrerem. Já deu guerra também. É bem engraçadinho ver a guerra acontecendo, né? Eles atiram flechinha pra todo lado, vem, morre todo mundo, o pessoal sofre, é torturado. Super engraçado mesmo, né? E tudo isso com a calma de quem tá explicando uma receita de bolo. Tentar não bater na mulher, né? Ou pelo menos não na frente de todo mundo. Agora temos esse último clipe aqui dele. E parece que os psicopatas têm esse lance de manipular as pessoas, que nem o BRKC-Du. Nele, o André parece incentivar o público a fazer algo, digamos, ilegal. Algo que envolve causar uma certa bagunça pública, se é que você me entende. Vamos pensar, chegou um grupinho de 10 caras. E daí o segurança foi e revisou os 7 primeiros. E os 7 primeiros tem arma fake aqui no bolso. Não, pô, é só o nosso grupinho aí de cosplay, sei lá o quê. E eu perguntei pra ele, do que você tava vestido? Daí ele falou, de Call of Duty. Pô, tá bom, né? Daí passou 7. O 8º, o segurança, ele já tá relaxado. Ele, mano, essa arma aí, esse fuzil M1, é fake? É fake, seu oficial. Então pode entrar, mano, que se foda. O cara tá lá com pelo menos 30 balas, pronto pra atirar pra todo lado num evento que tava abarrotado, né? Ia fazer um caos total, não sei. Foi uma péssima ideia que eu dei aqui também, né? Não devia estar falando sobre isso, mas fica pro próximo evento do pessoal fazer aí uma... Logo depois, ele disse que não devia ter falado isso. Mas é claro, depois de dar um tutorial passo a passo de como fazer isso. O mais bizarro, ele não consegue se segurar. Como eu disse antes, o Edu, ele é muito mais calmo, muito mais calculista e muito mais frio. O André, ele já é muito mais explosivo.
ele não consegue colocar a máscara que o Edu coloca. Mas todo vilão tem um ponto fraco, e do André ele já deixou escapar diversas vezes: a planta Vitória Régia. Sim, se você mora no estado de Santos e quiser sair à noite sozinho num lugar isolado, leve uma Vitória Régia no bolso. Talvez seja a única chance de sobrevivência. Eu joguei todos, ok? Todos. E essa é a diferença de um fã para um fanboy, certo? Vou dar aqui a diferença de um fã para um fanboy. Eu sou fã do Resident Evil, eu joguei todos, zerei todos. Agora temos o David Jones. Esse aqui começa lá atrás, em uma época onde já dava pra notar que algo não estava certo com ele. Era um tempo sombrio, um tempo em que o Dave postava 7 vídeos ou mais todos os dias. 7 vídeos por dia. Cara, ninguém normal faz isso. Se você olhar bem para os vídeos dessa fase, ele tá com olhos pesados, olheiras profundas, uma expressão de alguém que não dorme há dias ou que convive com horrores que a gente não consegue nem imaginar. Mas não era só isso, ele começou com uns papos meio bizarros, sabe? Ele falava de um tal de eles que estavam observando a gente, lendo nossas ondas cerebrais. Não se sabe exatamente quem são eles, mas dá pra sentir que ele realmente acreditava nisso. Coletar nossas informações, ver como é que a gente se comporta, o que a gente olha as coisas, utilizar isso e mostrar pros advertisers, ó, a gente vai servir de cobaia para as publicidades deles. É isso que ele foi lá e anunciou. Falando que não vai ver só as pessoas, vão conseguir, o Kinect vai conseguir medir as reações das pessoas, ondas cerebrais. Olha o nível da parada, brother. Olha o nível da espionagem que estão fazendo dentro da sua casa, maluco. E aí vem a parte mais assustadora. Um youtuber chamado Digo resolveu bater de frente com ele. Fez um vídeo dizendo que o David Jones não era um mago dos jogos, porcaria nenhuma, e que ele não merecia esse título. O Dave, frio, silêncio, imperturbável, nunca respondeu, nunca mencionou. Mas olha o que aconteceu. O Digo postou uns 5 ou 6 vídeos depois desse ataque ao David Jones, e ele simplesmente sumiu. O canal tá parado, vai fazer anos já. Nenhuma atualização, nenhuma explicação. É como se o David tivesse resolvido as coisas do jeito dele. Como se ele tivesse dito, você não mexe com o mago sem pagar o preço. Após isso, o Digo nunca mais foi visto. Mas é isso, eu acho melhor encerrar esse vídeo antes que algo aconteça comigo. Eu já falei demais e já mostrei demais. E vocês sabem, eles não gostam de quem fala demais. Então, se esse for o meu último vídeo, eu só quero que vocês saibam que eu tentei abrir os olhos de vocês. Então, por favor, eu acho que eu mereço a sua inscrição. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E Matheus, o melhor Teuso, se despedindo. Com sour cream. E acho que deve ser gostoso. A sapeca que escolheu é bom que seja, senão vai rolar uma violência doméstica aqui. Não tô brincando não.